Fala, Nuno. Vamos começar nossa revisão aí para as variações, certo? Aí eu vou pegar algumas questões aí do material para a gente continuar aí, matar essa paradinha aí. Então, hoje eu vou fazer uma revisão sobre a função do primeiro e segundo grau. E conforme a gente for pegando as questões, eu vou fazendo um geralzinho do que a gente precisa, né? Então, vamos lá. Antes de eu resolver a questão, eu vou fazer um resumo aqui. Ele fala assim, a parábola da equação y igual a 2x² menos 3x mais 1 corta o eixo das abscissas nos pontos. Certo? Então, antes de nós começarmos a resolver a questão, o que é que a gente tem que saber? Né? Toda vez que ele me der uma função do segundo grau, ela tem que ter essa forma. É uma função que nós chamamos de função quadrática. Tá? O que é que eu tenho que saber da função quadrática? Primeiro, calcular o A, o B e o C, não é isso? E se eu quiser encontrar a solução, que chama de x', x²', eu jogo na fórmula de Bhaskara. E qual é a fórmula de Bhaskara? O x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Legal, tenho que saber essa fórmula aqui para encontrar o x' e o x²'. Onde esse delta, que eu chamo de discriminante, ele é b² menos 4ac. Então isso aqui nós já vimos, já revimos, a gente tem que saber de memória. Aí, gente, olhando para esse delta, tá? Eu já sei que tem duas respostas, x' e o x²'. Eu vou ter três situações para esse delta. Esse delta, ele pode ser um número positivo, maior do que zero. Esse delta, ele pode ser igual a zero, ou esse delta ele pode ser um número negativo, que é menor do que zero. Então, de posse disso, toda vez que o delta for maior do que zero, sabe o que isso quer dizer? Que o x' é um valor diferente do x²'. Quando ele for igual a zero, quer dizer que o x' tem o mesmo valor do x²'. E quando ele for menor do que zero, que é o número negativo, ó, não existe nem o x', nem o x² que pertencem aos reais. Tá? Isso aqui não vai existir aqui para nós do nono ano. Então isso é importante, porque tem algumas questões que depois eu vi, acho que a gente vai resolver aqui, que ele fala exatamente isso, né? Toda vez que o delta for maior do que zero, x' é diferente de x²'. For igual a zero, x' igual a x²'. E for negativo, não existe nem o x' nem x²'. Ok? Bom, ainda paralelo a isso, vamos lá. Se eu for olhar no gráfico, eu tenho algumas situações no gráfico. O gráfico é sempre uma parábola, tá? Ou ela tem concavidade voltada para cima, eixo da ordenada, eixo das abscissas, abscissa x, ordenada y, tá? Ó, toda vez que o gráfico estiver voltado para concavidade para cima, que é esse aqui, ó, isso quer dizer que o delta, que o a é um número positivo. Quem é o a? Quem está na frente do x ao quadrado. Tá? E se ela está para cima, ela vai tocar num ponto que é o x' e no outro ponto que é o x²'. Isso acontece em pontos diferentes quando o delta for maior do que zero. Então, o delta maior do que zero. Esse ponto C, o ponto em Y, é sempre o ponto C, que é esse termo que está sozinho da função. E se eu for olhar essa função, ela é decrescente nessa parábola até nesse ponto, que vai ter um x do vértice, colocar esse C para cá, ligado a um y do vértice.
Esse ponto aqui é o que nós chamamos de vértice, que nessa situação é o mínimo. É o mínimo da função. Tá? Então, como eu calculo esse vértice? Eu calculo ele pelo x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, toda vez que ele pedir o máximo ou pedir o mínimo de uma função, vou ter que lembrar dessas duas fórmulas, x do vértice e y do vértice. Beleza. Pegando a mesma situação, ó, olha, legal. Parábola está para baixo, esse A é o número negativo. O A é esse bem aqui, ó. Agora ele é o número negativo. Tá? Olha, tocou no x' e tocou no x duas linhas. Quando eles tocam em dois pontos de x, que é a abscissa, diferente é porque o delta é maior do que zero. Diferente, o delta é maior do que zero. Esse aqui é o ponto C. Sempre toca no eixo das ordenadas YC. E se eu vou olhar essa parábola, ela tem esse ponto que é o ponto máximo dela, e a partir daqui ela começa a decrescer. Esse ponto máximo é o x do vértice, y do vértice, que eu calculo pela mesma fórmula. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Ok? Ó, do geral é isso que eu tenho que saber da segundo grau. Vocês poderiam perguntar, Antonildo, mas quando é que eles vão ser iguais aqui? Toda vez que o delta for zero. Por exemplo, esse é um exemplo desse aqui, ó. Ah, eu tenho um gráfico aqui, o gráfico ele veio, ó. Ele tocou só num ponto de x, ó. O x' é igual a x duas linhas. Esse aqui quem é? É o C. E isso acontece porque o delta ele é igual a zero. Que pode acontecer também. Ó, tocou x' igual a x duas linhas. O delta aqui é igual a zero. Nesse caso aqui o A é positivo porque está para cima. E nesse caso aqui o A é negativo porque a concavidade está para baixo. E quando é que não existe nem x' nem x duas linhas? Ó, não existe quando a parábola não toca no eixo x. Não tocou, então aqui, ó. Não existe nem x' nem x duas linhas que pertencem ao reais. Ah, eu tocou esse gráfico, o gráfico ele veio aqui, não tocou em x. Se não tocou em x, não existe nem x' nem x duas linhas que pertencem ao reais. Então, quando o gráfico não toca em x, não existe nem x' nem x duas linhas. Esse é um número complexo que você vai estudar no terceiro ano médio. Só lembrando que onde toca em y é o c, não muda. X do vértice, y do vértice, continua sendo a mesma fórmula, não tem segredo algum aí. Então, olha, uma revisão bacana aqui da equação, da função do segundo grau, função quadrática. O que é que eu tenho que saber? Cálculo das raízes, né? Como é que se comporta o delta, qual é o gráfico, que é sempre uma parábola, qual é o máximo, ou qual é o mínimo, qual é o máximo ou qual é o mínimo da função, eixo x das abscissas, eixo y da ordenada. Tá? Então, no geral, é isso que eu tenho que saber da função do segundo grau. O resto é prática, gente. Prática, prática e prática. E eu esqueci de pegar o apagador. Vou pegar um apagador aqui improvisado. Tá? Então, agora que a gente tem isso, tudo isso em mão, agora a gente vai resolver a questão que daí do material de vocês. Tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter na memória, gente. Tem que estar gravado isso aí. E uma vez que está gravado, é só aplicar a fórmula. Se vocês quiserem, vocês dão uma pausa lá no vídeo e anotem todinha essa revisãozinha aqui só da função quadrática. Uma revisãozinha aqui que tem todo o conteúdo que a gente precisa para fazer uma boa prova, um bom teste. Mas enfim, vamos dar continuidade.
Continua também aquele mesmo processo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no privado, só chamar. Está pronto para tirar todas essas dúvidas. Mas enfim, ele fala assim que a parábola da equação, ó, legal, a função é uma função quadrática, tá? Corta o eixo das abscissas em 2 pontos. Gente, ele quer falar o seguinte, ó, que ela corta em 2 pontos. Qual é? A abscissa é x, tá? Então ele quer saber qual é esses 2 pontos, ó. Esse aqui é um e esse aqui é o outro. O que ele quer saber na realidade é o x' e o x2'. Tá? Então vamos atrás. Como é que a gente resolve para encontrar o x' e x2'? Bom, daqui da função, quanto é o a? Né? Vou ter que calcular o que a gente chama de raiz. Raízes. Ou zeros. E toda vez que pedir a raiz ou zero, ele quer que você chame o y ou o f de x de zero. Quem é o y? 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a... E eu tenho uma equação do segundo grau. E na equação do segundo grau, jogo na fórmula de Bhaskara. Então tiro o a, que vale 2, tiro o b, que vale menos 3, e tiro o c, que vale 1. Acho o delta, b quadrado menos 4ac, fórmula de Bhaskara. O delta vai ser menos 3 ao quadrado, fica no parêntese porque está negativo. 4 vezes o 2 vezes o 3. Então o delta vai ser igual a 9 menos... Não copiei nada errado não, né? Perdão, o C vale 1. Tá? Eu coloquei o 3, mas vale 1. 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. Então, beleza, o delta vale 1. Ó, legal. Se o delta vale 1, é porque o x' é igual ao x2', né? O delta é maior do que 0, então tem 2 raízes diferentes. 2 raízes diferentes. De posse do delta, vou encontrar o x. Menos b mais ou menos a raiz de delta, 2 vezes o a. Menos o b, que é menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, 2 vezes o a, que é 2. Então, o x vai ser igual a 3 mais ou menos 1 sobre 4. Ok? Aí eu vou calcular o x', que é 3 mais 1 sobre 4, e depois eu calculo o x duas linhas, que é 3 menos 1 sobre 4. Aqui vai dar 4 por 4, que dá 1. E aqui vai dar 2 por 4, que dá para simplificar, que dá 1 sobre 2. Isso quer dizer, tá, que a solução aqui é meio e 1. Tá? Aí ele quer saber os pontos, gente. Então vamos lá. Né? Meio e 1. Vou apagar aqui o gráfico, na realidade, ó, que ele está procurando. Fazer de azul. O gráfico é esse aqui, ó. Ele vai passar aqui, ó. Esse ponto é o meio e esse ponto é o 1. Tá? Que é o x' e x2'. Essa ordem aqui fica na ordem crescente. Agora ele quer os pontos. Os pontos é um ponto do eixo x e um ponto do eixo y. Então, sempre é o primeiro de x, o segundo de y. Então, bem aqui é o ponto 1 sobre 2, e no y vai bater quem aqui? 0, e esse ponto aqui é o ponto 1 para x, 0 para y. Então, a resposta, né, seria 1 e 0, 1 e 0, 1 sobre 2 e 0, 1 sobre 2 e 0, a letra D seria a resposta que ele estava procurando. Toda vez que ele pedir um ponto, né, você tem que pegar o primeiro para x e o segundo para y. O primeiro para x é meio, o para y vai bater no 0.
primeiro para x é 1, depois o y vai bater no 0, então é o ponto 1 e 0, e meio e 0. Complicado isso? Tá? Aproveitando aqui a deixa. Deixa eu pegar isso aqui. Ó, essa parábola que ela tem com cavidade para cima, isso acontece porque o A é maior do que 0. Quem é o A? 2, ó. Realmente o 2 é maior do que 0. Certo? O delta é maior do que 0. Delta vale 1. Então tem x', x2' diferente um do outro. E esse aqui vai ter um ponto de mínimo. Ele não pediu ponto de mínimo, mas se ele pedisse x do vértice pela forma y do vértice. Pela forma. Tá ok? Se caso ele pedisse aí o máximo ou o mínimo da função. Que não é o caso dessa questão aí. Deu um pane de energia aqui, mas já voltou. Agora vamos ver outra questão. E eu vou sempre fazer uma revisãozinha antes, que é para a gente relembrar o que já foi estudado. Pronto, vamos lá. De novo, uma função do segundo grau. Essa função aqui, teve até alguns alunos que me perguntaram: tio, como é que faz isso? Mas é uma questão de valor numérico. O que é uma questão de valor numérico? É uma questão em que ele te dá a função e te dá um valor para você substituir na função. Certo? Então vamos lá. Considerando que f de x é x ao quadrado sobre 3 mais x sobre 2 menos 2, calcule o f de 6 menos o f de 2 menos 6 menos 2, dividido por 6 menos 2. Então, gente, qual é a saída aqui? Ó? Eu vou calcular no lugar, eu vou calcular o f de 6. Observe que esse 6, ele está no lugar do x. Então, onde tiver x, eu vou colocar o número 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado sobre 3 mais 6 sobre 2 menos 2. Ó, no lugar do x, eu coloquei o 6. Tá? 6 ao quadrado dá 36 sobre 3. 6 por 2 dá 3, menos 2. Então, o f de 6, 36 por 3 dá 12. E 3 menos 2 dá 1. Que dá quanto isso aqui? Dá 13. Pronto, o f de 6 vale 13. Boa, o f de 3. Agora eu vou calcular. Estou dando queda de energia aqui. Vou calcular. Isso aqui foi o primeiro que eu calculei. Vou calcular o f de 2. Então o f de 2 no lugar do x eu vou colocar o 2. Fica 2 ao quadrado sobre 2. Mais 2 sobre 2 menos 2. 2 ao quadrado dá quanto? 4 sobre 2. 2 por 2 dá 1. Menos 2. Então, o f de 2, 4 por 2 dá quanto? Dá 2. 1 menos 2 dá menos 1. Logo, o f de 2 vai ser igual a 1. Pronto. Ó, de posse disso, ficou fácil a questão. Basta eu substituir. Então, substituindo aqui mesmo, ó, quanto é o f de 6? 13 menos o f de 2. 1 dividido por 6 menos 2 dá quanto? Dá 4. 13 menos 1 dá 12. Dividido para 4. 12, gente, dividido para 4 dá quanto? 3, acabou a questão. É uma questão bem simples aí, só de valor numérico. O valor numérico é quando ele te dá o valor, você substitui na função e vê quanto é o número que vai dar. Depois só substituir aí. Ok? Então, uma revisão legal aqui da função do segundo grau, que é importante.
desses conteúdos é um que são mais cobrados em concurso, em universidade. Então é importante nós termos domínio dessa. Ano que vem vocês vão estudar legal de novo isso, no primeiro ano médio. E assim vai a vida que segue. Certo? Outra de função do segundo grau. Então aqui a gente está dando um pouco de ênfase, depois a gente vê um pouco de primeiro grau, se der tempo. Tá? Mas fala o seguinte, ó. Para fabricar determinado produto, o custo é expresso pela função. Olha que legal. A função é uma função do segundo grau. O A vale 1, o B vale menos 40 e o C vale 500. Em que X é a quantidade de peças produzida do produto. Tá? Calcule a quantidade do produto que deve ser fabricada para que o custo seja mínimo. O custo vai ser mínimo. Então, numa questão, toda vez que ele me falar em custo ou população máximo ou mínimo, você lembra das duas fórmulas. Ele quer que o custo seja mínimo. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. O custo, tá? É x ao quadrado menos 40x mais 500. Aí a gente vai fazendo assim, como ele quer o custo mínimo, eu vou calcular o x do vértice que é o mínimo, que é menos b sobre 2a. Tá? Toda vez que a gente falar mínimo ou falar máximo, a gente vai lembrar do x do vértice e y do vértice. Só que aí no material de vocês, ele ensinou calculando só o x do vértice. Então, esse aqui vai ser o x mínimo. X mínimo. Menos quanto é o B? É menos o menos 40, que é o B, ó. Tá bem aqui, ó. Até vou destacar aqui, ó. Tá aqui o A. Tá aqui o B. E tá aqui o C. Tá? Menos o menos 40 dividido por 2 vezes o A, que é 1. Menos com menos dá mais, então o x mínimo, o A vale 1, dividido por 2, que dá quanto? 20. Esse é o mínimo. Só que ele não quer o x mínimo, ele quer o custo mínimo. Ah, então, se ele quer o custo mínimo, no lugar do x, vou colocar bem aqui, ó, custo mínimo, no lugar do x eu vou ter que colocar 20. Porque isso aqui é o custo normal. Se quando for 20 é o valor mínimo, quando eu jogar o 20 no lugar do x, vai dar o custo mínimo. Então, o custo mínimo para 20 unidades vai ser 20 ao quadrado menos 40 vezes 20 mais quanto? 500. Entendeu? Então, eu calculei primeiro o x mínimo e agora eu pego esse valor e jogo no custo mínimo. Para verificar quanto que vai dar isso. Então, vou tirar o 20 daqui. Então, o custo mínimo. 20 ao quadrado dá 400. É 20 vezes 20 menos 40 vezes 20. Dá 800 mais 500. Então, o custo mínimo... 400 menos 800 dá menos 400 mais 500. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Menos 400 mais 500 dá 100. Tá? Então, digamos 100 reais. Acho que é custo, né? 100 reais. É o custo mínimo que ele vai ter. Certo? Com 100 reais, ele consegue produzir 20 produtos, 20 peças dessa aqui, ó. Tá? E é o custo mínimo. Quantidade de peça mínima, 20. Né? Quantidade de peças produzidas, 20 peças. Qual o custo mínimo? 100 reais. Então, gente, questões assim sempre vêm em prova. Ele te dá a função e pede o valor mínimo, o valor máximo. Certo? Se ele pedir mínimo e máximo, o que é que você faz? Você calcula o x do vértice, né? E depois, se ele quiser o custo ou outra coisa, é só substituir e achar o valor. Só uma questão de trabalheirazinho aí, bem básico. Ok?
Então, ó, da função do segundo grau, né, que é a função quadrática, a gente tem que calcular o x do vértice, y do vértice, que são o ponto máximo ou ponto mínimo, x' e x duas linhas que eu calculo pela fórmula de Bhaskara. Esse ele me dá um valor numérico, eu pego esse número, jogo no lugar do x e saio de quanto é que dá isso. Tá? Bora continuar. Ok. Só lembrando que essas questões são daí do material de vocês. Bora ver qual é a outra. Vamos lá ver essa. Olha, o gráfico da função menos 2x² mais 12x representa a trajetória de uma pequena bola lançada de baixo para cima. Qual a altura máxima atingida pela bola? Ó, uma situação que é muito comum, tá no cotidiano isso. Então, digamos aqui no plano cartesiano, a bola é lançada, não sei, digamos que ela saiu daqui para cá, certo? Ah, detalhe, né? Dá para saber de onde ela sai. Por que dá para saber de onde ela sai? Porque a função que ele me deu é essa aqui, y igual a menos 2x ao quadrado mais 12x, não é isso? Aí eu pergunto, quem é o A? Menos 2. Quem é o B? 12. E quem é o C? Como não aparece o C, chama de zero. Lembra que a função sempre sai do C? Sempre ela passa no C, no Y? Então o ponto onde está o C é bem aqui, ó. É no zero do Y. Então o gráfico aí sai daqui e vem para cá. Saiu bem da origem. Porque esse ponto aqui que é o C. Ele sempre vai tocar no C. Beleza. Ele me deu a função. Tá aqui a função. Como não estava o C, eu coloquei o zero. Tirei o A, o B e o C. E ele quer saber qual é a altura máxima. Tá? Que é essa altura bem aqui, ó. Bem aqui que é o máximo da função. Isso quer dizer que se eu saber quanto é o x do vértice, que é o x máximo, eu calculo o y do vértice, que vai ser a altura máxima. Tá? Vou até colocar aqui y máximo, e esse x do vértice vai ser o máximo também. Ok? Então, ó, eu acho um ponto que é o x máximo, vai estar um y máximo, é esse y máximo que eu quero, que ele pediu a altura. Tá? Uma outra maneira é calcular a média aí, mas deixa pra lá. Vamos calcular aqui. Ah, então para eu calcular o x máximo ou o x mínimos é dado por menos b sobre 2a. Essa é a fórmula do x, do vértice. Então o x máximo menos 12, que é o b, 2 vezes o a, que é menos 2. Então o x máximo menos 12 por menos 4, então eu tenho que o x máximo é quanto? Menos com menos dá mais, 12 por 4 dá 3. Olha que legal. Ah, Antonildo, quer dizer que esse bem aqui, ó, 3. Mas eu não quero saber o x máximo, eu quero saber a altura máxima. Então o que é que eu vou fazer? Tá? Vou pegar a função, vou até repetir ela aqui, ó, menos 2x² mais 12x, essa é a função. E o que eu quero saber é o y máximo. Então, o y máximo é menos 2 vezes o x máximo, que é quanto? 3² mais 12 vezes o 3. Eu vou jogar no lugar do x, o x máximo, que é 3. E vou ver quanto é que dá y, que é o que eu quero bem ali.
Então, o y máximo menos 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Mais 12 vezes 3 dá 36. Então, o y máximo menos 2 vezes o 9 dá menos 18, mais 36. Então, o y máximo, menos 18 mais 36, né, dá 18. Ele me falou qual é a altura, digamos, 18 unidades de comprimento. Ó, isso quer dizer que, digamos, se isso aqui fosse o tempo que a bola, foi uma bola na lançada, fez, se isso aqui fosse o tempo em segundos, digamos que ele chegou numa altura, deixa eu colocar de vermelho aqui, de 18 metros. Só um exemplo aqui, porque ainda me deu unidade. Então, o que ele estava procurando era a altura máxima que ela chegou. Essa bola saiu daqui do zero e começou até uma altura que é a máxima, que deu 18 metros. E depois ela começou a cair, até cair nesse ponto. Quem é esse ponto? É o x duas linhas, porque o x' é zero. Então, se na questão ali me pede para calcular o x duas linhas, né, em qual a distância, qual o alcance ela chegou a bola, aí a gente calculava o x do vértice. Aí é para fazer isso aqui, eu falei bem aqui, ó, é feito de conhecimento. Aí eu logo aproveito e explico uma coisa. Tá aqui a expressão, só que ele quer agora que o y seja igual a zero, né? Porque ele quer encontrar qual é as raízes daí. Então ficou menos 2x mais 12 igual a zero. X ao quadrado, 12x igual a zero. Né? Tá aqui a função quadrática. E aí chama o y de zero. E isso aqui é uma... O que é isso aqui, gente? É uma equação do segundo grau incompleta. Como é que a gente resolve isso? Coloca o x em evidência. Então, tirou do x ao quadrado, tirou um x, ficou menos 2x. Tirou o x do 12, ficou x igual a zero. Aí, olha que legal. Vou colocar até de vermelho. Primeira resposta. X igual a zero. Que é o x', ó. X' igual a zero. A segunda resposta. Menos 2x mais 12 igual a zero. Né? Menos 2x é igual a menos 12. Esse aqui está mais, vai para o outro lado menos. Menos 12 dividido por menos 2, passa o menos 2 dividindo. O x vale quanto? 6. Olha que legal. Então, esse aqui vai dar 0. E esse aqui deu quanto? 6. E numa parábola, só para ficar logo subentendido, se eu tenho o x', o x duas linhas, se eu quero encontrar quem está no meio, que pode ser o máximo ou o mínimo, basta você somar 0 mais 6 dá 6 e dividir por 2, que vai dar bem aqui no meio, que é o 3. Tá? Então, o x também é o... eu posso dizer que esse x, que é o x do vértice, ele é o x' mais o x duas linhas dividido por 2. É a média aritmética, que vai dar esse valor do meio. Tá? Então, na realidade, qual foi o alcance da bola, se lhe pergunto? O alcance da bola saiu do zero e caiu lá no... Depois de 6 segundos ela caiu. Tá? Qual foi a altura máxima que ela chegou? Foi 18 metros. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Então, perceba que isso aqui é só trabalho braçal. Certo? Tá dando problema aqui. Mas dá para te levar. Depois eu ajeito para próximas aulas. Bora ver qual é o próximo slide. Legal, questão do Enem. Bacana a questão. Tá? Fala o seguinte a questão.
A parte interior da taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Y, do eixo Z, conforme mostra a figura. Tá? Falou que isso aqui é rotação em Z, Y e X. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada por me deu a função, é uma função quadrática, onde C é a medida da altura do líquido. Olha que legal. O C é onde tocou em Y, então o C é justamente esse aqui. Ó. Tem que ter a mesma coisa. Né? Do líquido da taça em centímetros, legal. Sabendo-se que V na figura representa o vértice da parábola localizada no eixo X, ó, vértice é o ponto mínimo ou ponto máximo, certo? Ah, meu Deus, tá dando bug aqui, depois da corrente. Na figura representada pelo vértice da parábola localizado no eixo X, nessas condições ele quer saber qual é a altura do líquido. Na realidade, o que ele quer saber é quanto é o C. Tá? Gente, vamos lá. Isso aqui é um ponto, que eu não sei que é X, e o Y vale quanto? 0. Certo? E esse é o ponto máximo da função. Mínimo, perdão, mínimo porque ele vai. Chega até aqui embaixo e começa a subir. Então, eu vou pegar, vou fazer bem aqui embaixo, ó, f de x, só repetindo, 3 sobre 2x² menos 6x mais c. E eu vou jogar o ponto x e 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que o x entra no lugar do x e o 0 vai entrar no lugar do y ou f de x, que é a mesma coisa. Então, vai ficar assim, ó. No lugar desse entra quem? 0. E aqui fica o x mesmo. Ok? Aí eu vou ficar com essa expressão só ajeitando. 3 sobre 2x² menos 6x mais c igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Que ela tem que ter um valor mínimo. Tá? Então, no valor mínimo, quem é o A? 3 sobre 2. Quem é o B? Menos 6. E quem é o C? É o C que eu quero saber. Aí, então, eu vou jogar no x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos B sobre 2 vezes o A. Nessa aqui é a fórmula. Menos B, no caso é menos o menos 6, 2 vezes o A, que é 3 sobre 2. Posso cortar. Menos com menos dá mais. E aqui embaixo sobrou 3, então o x do vértice vale 2. Mas não é o x do vértice que eu quero a altura. Eu quero C, né? Tá? Se eu quero C, o que é que eu vou fazer então? Isso aqui é o maior valor. Tá? Então vou fazer bem aqui. Então a função f de x igual a 3 sobre 2 x² menos 6x mais c. Eu vou jogar o outro ponto, que é o C. Quem é esse ponto C? É o 0 e C. Então, se eu jogar o 0 e o C, olha só. Esse cara vai ser C. O C vai dar igual a C, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no x máximo o 2. Quando eu jogar o 2, quando eu jogar o 2 bem aqui, que é esse x bem aqui que vale 2, ó, a resposta tem que dar quanto? 0. Então vai ficar 3, 2² menos 6 vezes 2 mais c. Só que quando eu faço de jogar o número 2 no lugar do x, quanto eu tenho que encontrar? O 2 é esse aqui, ó.
eu vou ter que encontrar o y0, ou f de x. Quando eu joguei o 2, isso aqui tem que dar 0. Então isso aqui tem que ser 0. Porque eu estou jogando 2, que é uma raiz. Então vai ficar 3 vezes 4 sobre 2 menos 12 mais c. Aqui vai dar 12 sobre 2 menos 12 mais c. Então vai ficar 0. 12 por 2 dá 6 menos 12 mais c. Então vai ficar 0 é igual a quanto? 6 menos 12 dá menos 6 mais c. Esse tá menos, vai para o outro lado. Pronto. Ou seja, o c vale 6. Então, isso bem aqui, esse valor bem aqui do c é o ponto 0 e 6. Ou seja, o c vale 6. Então é uma questãozinha um pouco trabalhosa, certo? Mas enfim, que dá para fazer. Então, gente, preste atenção. Eu vi só o segundo grau agora, depois eu vou colocar outra aula só do primeiro grau, depois eu faço uma só de porcentagem, depois uma só de probabilidade. E por último a gente trabalha com as razões trigonométricas. Tá? Então, assim, o que eu quero que vocês façam é, no meu primeiro slide aqui, fazer aquele resumozinho, que é importante ter esse resumo. Faz o resumozinho, vê as principais fórmulas de Bhaskara, do vértice, que são importantes. E do mais, resolução de questões, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma outra questão, mande lá no privado. A gente vai tirando as dúvidas. Depois eu faço uma revisão geral de tudo antes da prova. Pra gente ficar tirando essas dúvidas aí que pintarem. Certo? Então bora fazer o seguinte, ó. A partir de agora, terminei segundo grau. Se vocês tiverem dúvida, tiver alguma questão lá para fazer, vocês mandem que a gente vai fazer. Certo? E depois eu vou gravar uma aula só do primeiro grau, depois só uma de matemática financeira e assim por diante. Por isso, a gente vai ficando por aqui por hoje. Valeu, um abraço no coração. Até a próxima. Fique com Deus.